Fala pessoal, estamos começando mais um Podcastu. Eu sou Igor Ventura, fundador da V3 Marketing e host aqui do Podcastu, e hoje eu tô com a Luciana Mendes. Luciana, começa contando um pouquinho da tua história de vida, conta pra gente o que te trouxe até aqui. Boa tarde. Boa tarde. Me trouxe até aqui, eu falo que são os meus pais, né? A forma com que eu fui criada. Uhum. Eu nasci lá no Valério, criada no Valério. E eles me criaram de uma forma que não é minha mãe. Era já muito cedo, trabalhou, uma família humilde. Já era uma mulher, né? Lá na década de 70, trabalhando fora. Casa com meu pai, né? Meu pai também uma pessoa simples, trabalhando com obra. E minha mãe era caixa de lanchonete. E meu pai consegue melhorar com as questões de construção. Eu me recordo muito bem na época do Plano Real, onde a economia melhorou e as pessoas passaram a construir mais. E meu pai foi trabalhar de forma independente. E aí meu pai foi uma pessoa bem conhecida aqui na cidade, né, com construção, era construtor, Jorge Mendes, minha mãe Sandra. E aí minha mãe passa a ser dona de casa. Só que eu perco minha mãe muito cedo, né? Eu tinha 20 anos, ela vai fazer um procedimento cirúrgico que ela sai de lá não da forma que entrou, né? Ficou 1 ano e 7 meses em cima de uma cama e eu ajudei a cuidar dela, muito jovenzinha, né? Mas falo que o que me motivou até hoje, a profissão que eu tenho, todas as conquistas, tudo que eu fiz até hoje, é a memória do meu pai e minha mãe. Me conta qual que é a tua formação, tua graduação. Eu sei que você é da área da saúde já, mas me conta mais detalhes, explica. Além da sua mãe, o que te motivou até mesmo pela história da sua mãe? Essa relação, o que te trouxe pra isso? Sou filha única. Você é filha única? Sou filha única, divorciada, né? Porque tem mulher que não tem opção de não ter. Sim. Eu perdi 2 bebês, né? Caramba. E aí a gente fala muito Deus, né, na vida, muito essa determinação do meu pai e da minha mãe, né? Eu fui bem criada pelos dois, né? Com muito amor. E com a doença da minha mãe, eu ia falar, né, da profissão. Aí eu tô terminando o 2º grau com técnico em contabilidade, que não tinha nada a ver com a questão de trabalhar com pessoas. E aí vai dar fé. E aí eu comecei, Deus, o que eu vim fazer na vida, né? Porque eu fiquei sem chão. Quando eu perco a minha mãe, eu fiquei sem chão. Porque era o meu norte, era a pessoa que incentivava estudar, trabalhar, né? O pai, mesmo sendo simples, as pessoas simples, mas me tratando como uma princesa, né? E estimulando, eu fiquei um pouco perdida nessa época, né? Tipo, tô sem minha mãe, aí meu pai casa de novo, né? Forma outra esposa. E aí eu comecei a pedir a Deus, o que eu vim fazer nesse mundo? Sempre fiz essa relação com ele, né? Quando eu tô meio perdida. Um papo reto, né? E aí minha mãe estava no hospital internada ainda, né? Nem tinha falecido. Passei a olhar uma plaquinha de técnico de enfermagem. Escola de auxiliares e técnicos de enfermagem. E aí me chamou a atenção. Aí um tempo depois a minha mãe falece. Eu vou morar em Friburgo um tempo na casa de uma tia. E aí eu fiz o cursinho de auxiliar de enfermagem, trabalhei como vendedora em loja, né? Só que algo me chamava para testar a enfermagem, né? Eu falei assim, vou ver como é que é. E fui fazer o curso e me apaixonei. Entrei no hospital e eu vejo, eu me encontrei. E aí encontrei uma razão de viver, né? E eu falo que eu tô aqui até hoje por conta disso. Meu pai também, muita determinação, caráter, né? Da gente ter bom caráter, ser uma pessoa honesta, tá em qualquer lugar através do trabalho. Né? Isso, meu pai prezava muito isso, o trabalho. E como que foi esse comecinho de carreira, né? Esse período que você tinha vivido a questão da sua mãe, tinha vivido... Como que foi acontecendo o seu início de carreira? Como que foi? Onde que foi? Se foi por aqui, foi Cachoeira, foi fora? Eu tava morando em Friburgo nessa época e a minha madrasta me ajudou, né? Tinha uma vaga para o Estratégia de Saúde da Família. E eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem. Como fez o auxiliar, na verdade. Eu falei que eu galguei a escadinha. Auxiliar, técnico, né? E depois fui fazer a faculdade. E aí eu comecei como auxiliar de enfermagem, fiz logo a complementação, que tinha escola pública lá, né, em Friburgo. E terminei, fiquei trabalhando durante 4 anos, até sair da família, trabalhei
ai meu Deus, Nova Suíça, e depois eu passei a trabalhar em Muri. E aí o desejo de melhorar, de ser mais capacitado, porque na minha vida também eu sempre aprendi isso. Lembrei de uma coisa. Da formação, quando eu fiz o 2º grau, eu tive um professor, o professor Heraldo, eu lembro como a gente estava para se formar, né? Ele foi deixar uma mensagem que eu nunca esqueci na minha vida. Eu tenho 47 anos hoje, né? Me formei em 93. Nossa, é a primeira mulher que fala a idade aqui. Não me incomodo, sou uma incentivadora das mulheres, né? Falo que é 40, 50 a mais. Então, em 93 que eu me formei, e ele falou o seguinte: escolha o que vocês escolherem fazer na vida, seja melhor naquilo que você escolher para fazer, porque pessoas fazendo as mesmas coisas que a gente vai ter, mas o melhor nunca vai ficar desempregado, ele sempre vai ter espaço. E aí a minha visão é sempre estudar para melhor. E aí, como técnico de enfermagem, eu estava me sentindo um pouco limitada, né? Em termos de conhecimento, em termos de estar podendo ajudar o próximo, até mesmo com mais conhecimento. E também foi nessa época de técnico de enfermagem, com a enfermeira Aline lá em Friburgo, que eu me apaixonei pelo tratamento de feridas, né? As pessoas falam, mas ferida, Luciana, ferida. Ferida. Porque não é estética, isso é bonito, né? Porque ferida. Porque ferida não é só uma descontinuidade da pele. Né, aquele ser humano ali tem uma alma, a gente fala que tem uma alma. A enfermeira Mara Blanc, né, renomada aí, ela fala que a ferida tem alma, a ferida tem alma, tem uma alma ali atrás. Tem um ser humano que tá com dor, provavelmente com aquela ferida, dependendo do estágio dela, com odor. E aí a autoestima dessa pessoa tá lá embaixo. E aí a gente tem que descobrir, né, o que está acontecendo para ajudar essa pessoa. Então, não tem prazer, assim, quer dizer, um dos prazeres, um dos maiores prazeres que eu tenho é ver uma ferida cicatrizada. E aquele paciente tratado, e a razão daquela ferida está tratada. Porque aí tem o psicológico do paciente, tem uma comorbidade, a gente tem que achar a causa. E aí, foi uma, né, eu já me apaixonei pelo tratamento de feridas e a questão da enfermagem. Eu queria ser enfermeira, então agora eu vou ser enfermeira. Entendi. E aí eu não tinha condições lá em Friburgo, trabalhando todo dia, de fazer a faculdade lá, porque só tinha de manhã o curso. O curso de faculdade, né, de enfermagem à noite era Niterói. E aí vamos lá, Cachoeiras de Macacu. Papai do céu falou assim, volta para Cachoeiras de Macacu, que Cachoeiras de Macacu tem um ônibus que leva para faculdade. E aí eu fiz o vestibular, passei, voltei a morar em Cachoeiras, eu trabalhava em Muri, estava morando aqui, ia para Niterói estudar. Nossa. Aí era todo dia essa loucura. Aí não tinha final de semana, era estudando, né, pra sempre tirar boas notas. Menina que tira boas notas, até mesmo porque era uma faculdade, né? Eu tava lidando com pessoas, não era mais algo, né? Porque às vezes o jovem trata meio assim na escolaridade. Não, era uma formação para eu, né, já adulta, lidar com pessoas. E consegui concluir a faculdade, graças a Deus. Aí nesse período, infelizmente, foi onde meu pai adoece, né? Tem câncer. Se recuperou do câncer. E ficou bem um tempo, uns anos, né? Mas, infelizmente, meu pai me deixou muito jovem também. Minha mãe com 42, meu pai com 58 anos. Fiz 10 anos agora que eu perdi meu pai. Seu pai só tinha 58? Caramba, foram novos. E aí eu vejo essa questão da enfermagem, né? Ser, cara, realmente uma missão na minha vida e tá envolvida de tá cuidando de pessoas, ajudando pessoas, sempre me aprimorando, né? Porque eu falo também, vou falar da formação, né? Da pós. Eu sou tutora no par da graduação de enfermagem e eu falo para os meus alunos, né, a área de saúde, independente da especialidade, a gente nunca pode parar de estudar. A gente está lidando com pessoas, com vidas. E a gente ganha conhecimento, respeito, né, e até mesmo realização pessoal. Quando a gente consegue tratar uma pessoa, está preparado para perder também. Também, é um pouco dos dois. Eu sou enfermeira, tenho pós-graduação em enfermagem do trabalho. Também com essa questão de cuidar, né? Eu falo da minha classe também, da enfermagem, que é tão... às vezes até mesmo por negligência da gente, né? Dos cuidados, da saúde, às vezes com os anos depois de profissão que você vai ver que você sai de lá doente. Então eu quis também fazer a enfermagem do trabalho, não só para cuidar da minha classe, mas com a classe trabalhadora, né? Olhar esse lado também do trabalhador.
Uhum. E tenho pós-graduação em enfermagem dermatológica, que é voltada, a dermatologia na enfermagem, ela é voltada para o tratamento de feridas. Entendi. Caraca, e eu vejo muito o trabalho de enfermeira com muita resiliência, né? Perdas que você tem ali, às vezes, dentro da profissão, você já tem na tua família, já tem no teu histórico, e eu vejo uma resiliência enorme de todos os profissionais da área. Acho isso fantástico, acho muito bonito. Por a gente ainda estar na batalha, né, na luta Sim. por uma remuneração que ainda não é plausível com o valor que nós temos, mas estamos aí. Eu acho que é um dom mesmo, acho que é talento, né? Aqueles que permanecem uma vida inteira. É muito amor à profissão, cara, muito amor à profissão. Eu vivi isso no meu dia a dia, eu vejo como é que é. Sim. Muito amor. E me conta uma coisa, hoje você vem aqui no podcast como candidata a vereadora. O que te puxou pra política? Então, eu me descobri uma pessoa dos bons relacionamentos. Eu sempre falei que eu sou política dos bons relacionamentos, né? Sou política dentro do meu trabalho, mas não era partidária. Eu faço uma amiga, né? Que foi, acho que, a segunda mulher mais votada na outra eleição e que me incentivou. E desde 2021, algumas pessoas já começaram a falar, né? Lu, você nunca pensou em ser vereadora? Eu falei, Só que aí eu comecei a analisar algumas atitudes, algumas posturas minhas, né, em relação à política até partidária, alguns posicionamentos, alguns pensamentos. E essa amiga insistiu muito que eu viesse. E eu aceitei conversar, ela me apresentou para um partido, né? E eu aceitei conversar e comecei a analisar de verdade e concretizar a situação da política, né? De virar mulher política partidária. Entendi. Poxa, isso é muito bacana. Eu vejo que tem muita gente que é sugada pra política, né? As pessoas vão mostrando o quanto que você é importante dentro do meio político, você acaba chegando. E eu tô vendo hoje passo, né? a política como eu vi a enfermagem. Que eu falo que a enfermagem me escolheu. Né? Eu fazia técnica e contabilidade e fui cuidar de pessoas. Sim. Né? E hoje falo que a política também está me escolhendo. Né? Às vezes eu já tinha esse talento e não tinha observado. Então, acho que uma pessoa técnica, né? Que são 20 anos de profissão, né? Estou fazendo agora em 2024, 20 anos de enfermagem. Atuo como enfermeira desde 2011, me formei em 2010, mas atuo como enfermeira desde 2011. Poder estar trazendo mais benefícios para a população com políticas públicas de saúde, mas também no geral. Né? Que eu enxergo a política não só... não enxergo a saúde não só como ausência de doença física, né? Ela vai muito além. A gente tem que cuidar da saúde mental das pessoas, tem que estar preocupado com a questão de emprego, né, geração de emprego, ambiente. E aí a gente tem que estar dentro da política para fazer projetos de leis, fiscalizar, né, o papel de um vereador, né, um dos papéis, né, e tá como pessoa técnica na área de saúde entendedora, né, que são 20 anos nessa área, é uma área em que tem um pouquinho de conhecimento, né. É muita experiência. Sempre que eu vejo alguém assim, com 20 anos, 30 anos de experiência numa área, eu sempre fico muito surpreso, né, porque, por exemplo, a gente tem profissionais excelentes, como o que tá aqui gravando, que tem 20 anos. É novinho, né? Então é uma história inteira. É uma história inteira de vida. De profissão, ele tem de vida, né? Tem de vida, é isso. E é muito legal ver isso, porque realmente é muita história vivida. E assim, o que fez você escolher o partido que você escolheu? Qual partido que você escolheu? Né? Eu pessoalmente já sei, mas quero que você conte um pouquinho da sua escolha de partido. Como é que foi? Eu venho pelo Agir, né? Essa amiga, ela me apresentou para o pessoal do Agir. Eu gostei da proposta também, que eles têm a bandeira do autismo, né? Eu acho muito bacana, muito nobre. Eu falo que nós estamos aprendendo, acho que todos nós estamos aprendendo com um transtorno de espectro autista, né? Então acho bacana ter um partido que levanta essa bandeira, né, para estar buscando mais leis, né, como tá ajudando mais essas famílias, né? Por que o Agir é o partido do autista, né? Vieram me perguntar, teve gente assim, até forçou a barra. Não é, dá uma estudadinha lá, dá uma olhadinha no partido. É porque o partido, ele foi o primeiro partido com um vereador autista.
Tem um Jorginho lá em Guarulhos. Então, por isso é o partido do autista, né? Eu falei, hoje nós estamos falando, tem autismo e tal, mas eu falo que nós estamos aprendendo. Então, ficou partido do autismo por conta disso. Que ele é um vereador lá de Guarulhos, que é do Agir. Né? Me senti também acolhida, acho que por ter a Marina, né, que é a prefeita de Guapimirim, enquanto mulher do Agir, né? É uma prefeita que vem realizando um bom trabalho, acho que é inspiradora também, né? Sim, eu vejo que o toque feminino dela fez uma boa diferença no mandato. E tá coligado com o prefeito, né? Com o Rafael, aqui, né? Com o Rafael, exatamente. E assim, como que tem sido a tua opinião, né? Vindo como candidata a vereadora, né? Competindo pela vereança, como que você vê o trabalho hoje da Câmara como um corpo todo? Eu acho que, na minha opinião, a gente precisa de uma renovação, né? Mas eu acho que não só renovação de pessoas novas, assim como eu, mas da política que se vem fazendo, né? Acho que a gente precisa dar uma melhorada, essa palavra. Eu acho que buscar de verdade, fazer a política de verdade. Eu não vejo... algumas pessoas até fazem, mas eu não vejo como quase os projetos de lei que a gente tem, né? Falha na comunicação, né? Uma proposta bacana seria TV Câmara, estar lá aberta. Para as pessoas estarem participando, a população estar lá. Como funcionam os gabinetes, né? Eu conto... moradora de Cachoeira de Macacu, né? Faço parte da população. Como é que funciona lá? Eu não vejo. Em outra cidade que eu conheço, já visitei, tive até pouco tempo lá em Friburgo. Sempre participei de algumas sessões lá e de gabinete de vereador, e está sempre aberto. Eu não vejo essa... E sempre cheio, né? Porque a Câmara, ela é a casa do povo. Os vereadores são porta-voz do povo. Servidor público, lá não é um cargo. É servir ao público. É ouvir o povo, né? Ver as necessidades e levar para o executivo. Para se transformar num bem comum para todo mundo. Exatamente. Infelizmente, eu não vejo isso acontecendo. Entendo. Eu, como um canal de comunicação da cidade, eu vejo que isso realmente é uma falha. Hoje eu sou o principal canal de comunicação desse tipo de comunicação política, né? Ninguém aborda a política praticamente. Os lugares que abordam são muito pontuais, são notícias, informações, né? São importantes, são eficientes, mas debate, comunicação, essa troca não existe. A gente não vê essa questão de que, como em outros municípios, né, tem TV Câmara, de Senado, tem Legislativo, Câmara Municipal, em outros lugares, que o meu tio chegou a estar assistindo a sessão da Câmara em casa, porque às vezes a pessoa não tem condições de estar presente na Câmara, mas ela vai estar presente pela comunicação. Né? Eu acho falho, um e outro, né, trabalho, mas eu acho que tem que dar uma renovada. Não dá umas caras, passa eleição e vem eleição, e às vezes as mesmas pessoas, e eu não vejo essa política nova que eu acho que a gente anseia, né? Então tem pessoas mais jovens ou pessoas mais novas na política, com uma ideia de política diferente do que se vem se fazendo. Acho que precisa de uma renovação. E pautas também, né? Pautas diferentes. Eu não tenho como correr. Né? Era justamente uma coisa que eu queria perguntar. Você, obviamente, como uma pessoa da saúde, uma enfermeira, vai trazer a bandeira da saúde, né? Imagino. E como são as pautas que você quer defender, as pastas sobre assuntos, temas? O que mais você quer falar? Como que você está se preparando para se posicionar sobre isso? Não tem como fugir, né? Eu falei assim, poxa, eu não vejo muito os nichos são sempre a educação, não que não seja necessário, não que a gente não precise melhorar sempre, né? Mas é saúde, educação e esporte. Mas e o agro, né? Eu falo, cadê o pessoal do agro? Né? Quem representa o pessoal do agro? Né? Cachoeiras é uma área extensa de pessoas que vivem do agronegócio. E o que é feito para eles? Né? Eu brinco também, a gente vai falar de pauta, né? Falando, não tem como correr, né? Vejo segurança também, né? A cidade ainda é muito boa, mas acho que a gente ainda precisa melhorar as questões de segurança. E eu não tenho como fugir da área de saúde, só que como eu te falei, né? A saúde, para mim, ela vem numa esfera mais ampla. Né? Então, não tem como também fugir de ser mulher, né? De levantar a bandeira das mulheres, né? Questão de levantar projetos, viabilizar projetos de lei para construção de casas de acolhimento para a mulher.
Assim, tem lugares, né? Eu vou estudando, a gente vai analisando, vai pesquisando o que tem de bom nos lugares. E não necessariamente não precisa ser específico, assim, só para acolhimento da mulher vítima de violência, né? Ou só para a mulher oncológica. Para as mulheres, aquelas que estiverem precisando de acolhimento, para serem acolhidas. Né, uma mãe com um filho com autismo, né? Eu também levanto a bandeira de políticas públicas de saúde de estar melhorando o idoso, os jovens, né? E aí eu falo de um geral, social, né? Porque saúde engloba isso tudo, saúde mental, social. O que o jovem tem hoje para eles na questão de saúde? Né? Atividade física, eu sou uma incentivadora, uma influenciadora que fala que a atividade física hoje não é só questão de estética, né? É questão de saúde. Né? Quando a gente fala de musculação, a gente fala de uma melhor idade, de longevidade, né? Que hoje a gente não usa mais, tá caindo em desuso o envelhecimento, né? Quando chegar na melhor idade, ter uma dependência, né? E o que a gente está se fazendo para isso, né? Então, a minha visão é trazer projetos e tá com pauta relacionada ao idoso, ao homem. Eu falo que quando a gente cuida da saúde do homem, nós estamos cuidando das mulheres. Também. Né? Eu levanto a questão do autismo, né? As mulheres estão muito sobrecarregadas. Esse dia eu vi um episódio triste de uma mãe que cometeu suicídio, né? Muito triste. E eu penso muito nisso também, né? Por isso que eu falei a questão de acolher as mulheres, fazer uma casa, como a gente tem no município, né? A casa do diabético. Eu falo que a casa do diabético tem que ser defendida com unhas e dentes, porque não é padrão do SUS, e nós temos em Cachoeira de Macacu hoje, né? Já vem desde que foi inaugurada num trabalho muito bacana, eu estava lá, né? Cheguei lá em 21, já vem um trabalho bacana, mas se perderam algumas coisas. Mas ainda não é padrão do SUS e a gente tem uma quantidade grande de pacientes lá, porém, aí eu vou entrar também na linha dos diabéticos, né? Que é a minha visão também dos diabéticos. Não dá para atender todo mundo, então atende as pessoas que estão num quadro mais complicado, mas nós temos um grande número de diabéticos e foi uma das doenças que mais cresceu, né, depois da pandemia. E aí vem esse olhar, né, das feridas, de cuidado com os pés, né? Tem uma especialidade nova agora chamada podiatria, que a gente tem o cuidado. Podiatria só é um enfermeiro, né? Então tem buscado conhecimento nessa área para poder estar trazendo projetos, algo que possa atender melhor a população relacionada aos pés, porque ali a gente, né, tem muitos problemas e com o paciente em si, porque pode levar a amputação, deformidade por conta da diabetes não tratada com um olhar, né, diferenciado. Sim. E aí eu tenho umas ideias, uns planos em me aprimorar sempre para trazer para o município também esse cuidado especial. As crianças, né, tem um projeto de lei lá em Friburgo, nós que virou lei lá, do Inlibre, que é um aparelhinho que mede a glicose das crianças, e virou lei, o município fornece, a criança não precisa ficar sendo furada o tempo todo. Então é algo que meu coração também palpita, né? Sim. Para trazer. Facilita também até a aceitação da criança nesse caso, né? Sim. E já cuidar para crescer diferente. Para crescer diferente, né? Com o proibido, né? E com as dores também, né? Sim. E as questões de plantas medicinais, né? Por isso que eu falei um pouquinho do agro. Que falava o que tem a saúde a ver com o agro, né? Tem a ver. As plantas medicinais é algo que está muito em alta no Brasil hoje, né? No município, lá na Casa do Diabético, mas em outras unidades já oferecem tratamentos e relaxamento com escaldapés para os pacientes, né? E é algo que eu sou apaixonada, a gente voltar para as raízes, é o que eu falei, nós temos uma área, né, bem grande rural, se a gente for analisar, Cachoeira de Macacu é mais rural do que urbana. Sim. Né? Em questão territorial, se a gente for avaliar as questões de habitação, nós somos mais rural do que urbano. O centro aqui de Cachoeira tem 13 mil habitantes. E aí gerar, né, e trazer um conhecimento, principalmente para as mulheres, para estar divulgando, né, propagando nos bairros, e uma ocupação também, algo que nos remete a um passado mais saudável até. A gente deixar um pouco de alopatia, né? Aquele remedinho da farmácia. Eu sou uma amante, né? Tenho
amigos que têm mais propriedade no assunto, mas a visão é trazer e melhorar, ganhar mais conhecimento e trazer e melhorar isso e expandir, né? E dar um olharzinho lá para a área rural também. Eu pergunto, né? Eu estava me perguntando esses dias, eu vi uma pessoa numa entrevista falando de descentralizar o atendimento de saúde aqui, mais do centro, né? Aí eu falei, da 116. E eu falei, poxa, aí a gente vai com equidade, né? A gente vai trabalhar com equidade. Ele está falando de descentralizar para uma área que já tem um atendimento. E eu vou continuar afirmando. A gente sempre pode melhorar. Sim. Mas aí, um dos princípios do SUS é a gente esbarra com a equidade, né? Igualar os desiguais. Sim. Aí eu brinco, eu falo assim, a RJ 116 tem umas coisas ali que, né, os tratamentos de emergência, urgência, né? Emergência, que é a SAMU tá baseada lá e tal. E a 122, pessoal da área rural. Qual é a assistência que eles têm lá? Então vamos fazer uma equidade, trazer o princípio do SUS, trabalhar melhor no município. É onde eu falo a questão de ser uma pessoa mais técnica na área de saúde, ter esse olhar. Entendi. Tratar os desiguais com os iguais, né? Fazer uma igualdade, equiparar. Sim. E aí eu penso nessas questões também da área rural, né? De uma assistência para eles, em questão de emergência também. Para evitar um mínimo de dano para as vidas das pessoas que moram um pouquinho mais longe, de difícil acesso, né? Sim. Falando nessa questão de acesso, eu sempre trago uma coisa para as pautas, para as conversas que eu tenho sobre política, que a gente tem uma certa dificuldade de deslocamento em Cachoeiras devido ao tamanho territorial. E às vezes esse deslocamento não se faz tão necessário pra gente na nossa rotina, né? Por exemplo, se você tem uma rotina já de trabalho aqui no centro, ficar se deslocando para outros pontos não é tão viável. E aí, acaba que eu vejo que a nossa política, ela reflete um pouco disso, trazendo uma política bairrista, beleza? E aí eu queria saber sobre você, como é que você tem se preparado para fazer uma campanha, para fazer um período de trabalho sobre isso nessa região toda, que é um espaço gigantesco de Cachoeiras. São as visitas, né? Os grupos, a questão de ter esse olhar um pouco né, mais carinhoso pela área rural, é por ter ficado, né, 3 anos e pouco lá na casa do diabético, e saber que a gente tem pacientes de vários bairros e a dificuldade em que eles encontram. Então, a minha análise já veio um pouco dali, mesmo não tendo uma visão partidária, né, como eu falei, nessas questões de candidatura, o pensamento já era tentar viabilizar, né, uma assistência melhor para esse povo. Como fazer isso, né? E eu tenho feito o quê? Visitas, formar grupos, conhecer a nossa cidade, que eu estava brincando com uma pessoa, falei, você conhece bairro tal? Não, isso da gente é mais centralizado. Mas também já conversei com pessoas de outras áreas, né, que tipo, mais lá rural, você conhece o Valério? O Boca do Mato? Não. A gente também, eu estava me dando conta, fazendo essas visitas, de que a gente não conhece a própria cidade da gente. Exato. Uma coisa que eu sempre comento sobre isso com muitas pessoas é que às vezes a gente tem mais pessoas cariocas, são gonçalenses, que conhecem mais a cidade porque chegam aqui para rodar, né, para fazer um turismo local, e muitas pessoas que às vezes, por questões financeiras, por questões tradicionais também, não rodam a cidade, não conhecem diversos pontos. E assim, está sendo uma oportunidade excepcional para mim de conhecer de verdade o município. De verdade. E é o que você falou, não ficar direcionado ou centralizado em bairro tal, né? Isso. Porque o papel do vereador é fazer o município. Sim. Né? E não centralizar em regiões. Eu volto na equidade, né? Para a gente tentar equiparar os desiguais. Né? Tentar viabilizar, ver as necessidades, conversar, né? Eu tenho estudado também, tanto com pessoas da área pública relacionada tanto no estado quanto em município que já são, né, da área política, para eu aprender um pouco mais, né? Eu tenho estudado as visitas e ouvir as pessoas, né? Foi assim, um momento de ouvir, é um dos papéis também, né? Do vereador, de legislar. Sim. Ouvir as pessoas, saber as necessidades, formular projetos, né, para que vire lei, para que ajude o executivo
para a gente transformar isso num benefício para a população. Entendo. Assim, eu vejo nesses pontos, né, do trabalho do vereador, eu sempre penso na questão das dificuldades que é ser um vereador também. Cara, você já parou para pensar nisso? Você já pensa sobre isso? Quais são as dificuldades que você vai encontrar se eleita como vereadora? A princípio veio um preconceito, né? Eu andei estudando e eu fiquei um pouco surpresa e perplexa um pouco também com a quantidade tão pequena de mulheres na política. A gente nunca teve mais de uma mulher na Câmara. Pois é. E aí no mundo, um estudo mais ou menos é 26,6% de mulheres com cargos políticos no mundo. Então, assim, para a gente equiparar isso, e nós somos mais da metade das votantes. Sim, 54%. Pois é, temos uma porcentagem maior de pessoas que votam. Sim. E uma porcentagem muito pequena. É lógico, tem uma questão cultural, mas eu tô vindo para isso. Para mudar, né? Eu e outras mulheres. Eu gostaria muito que outras mulheres também tenham sucesso e que a gente melhore essa estatística no mundo e no Brasil. E eu falo que eu fiquei envergonhada de saber que o Brasil, gigantesco, perde, né, na nível de América Latina para Honduras em número de mulheres na Câmara. Sim. E eu falo que foi em 1932 que a mulher ganhou, né, bem recente, o direito de voto aqui no Brasil. Sim. E ainda tinha que ser com autorização do marido. Ou votariam aquelas que tinham independência financeira. Aí, em 36, que a mulher de verdade consegue o voto igual ao do homem e o direito de ser votada. Sim. Então, quero fazer a diferença. Essa questão é um ponto muito recente e existe até um tempo de maturação da própria história como um todo, né? Para que isso se torne uma coisa mais tradicional, literalmente. Sim. Uma coisa mais tradicional. E assim, sobre a questão mais individual ou também até ligado mais às pessoas que estão representando a gente, você tem alguma opinião sobre os representantes do legislativo que a gente tem hoje? De hoje. Uma coisa que me entristece muito é a prática do assistencialismo, né? Assim, fazer a política, muitas das vezes, ou quase, né? Que a gente tira um e outro, não vou generalizar, a prática do assistencialismo e aí esquece um pouquinho da política de verdade, né? Só que a política que tem que ser feita, né? A gente já falou da falta de comunicação. Sim. Pode ser uma também, a gente não sabe direito o que está fazendo, mas não vejo as realizações e nas andanças, né? Não vejo o legislar, que é para ser legislado, né? Eu acho que precisa de uma renovação, né? Eu já falei antes. E essa coisa do assistencialismo me incomoda bastante, né? Porque aí cria cultura nas pessoas de que legislar é assistencialismo, e não é. É fiscalizar, formular leis, ser a voz do povo, estar em contato com o povo, receber o povo, ouvir o povo, transformar, é o que eu falei, né? Transferir isso ao executivo, para o executivo e junto, né, em conjunto, fazendo melhor para a cidade. Sim, exatamente. Assim, uma coisa que eu penso muito, né, é que quando se entra no meio político, se traz uma história de vida, né? Você vem, é quase impossível alguém sem uma trajetória de realizações e lideranças entrar no meio político. E eu queria que você contasse um pouco das suas realizações, coisas que você fez, movimentos que você liderou na tua história de vida, né, que são motivadores para você estar dentro da política hoje. Então, o pensamento vem de uma criação, que você falou, com uma criação, né? Um pai que a gente conversava de política em casa, né? A gente assistia, tem o meu posicionamento, a minha visão política, né? Que não é extremista, porém eu tenho um posicionamento e eu direciono isso muito ao meu pai. Né? Eu falo que tudo que eu entendo de política hoje, o que eu converso sobre política, eu devo ao meu pai. Então, vários pensamentos em relação à política eu devo ao meu pai. Aí eu tô numa classe, né, chamada enfermagem, que eu até vi um colega esses dias falando, e é verdade, na época de pandemia, foram bater palmas pra gente, bateram panela, mas morreu. E aí nós somos uma classe onde nós não temos os nossos direitos
reconhecidos, e isso me estimula muito. Eu já até em sala de aula, já tem mais de 2 anos que eu faço com os meus alunos, falam com colegas, que se a gente não eleger políticos na área de enfermagem, a gente não consegue 30 horas, a gente não consegue a valorização em relação ao salário. Então a gente precisa estar na política. Então assim, a questão de trabalho, né? A liderança vem por ser enfermeiro. Você já está ali, você já é um líder. O gostar. Né, eu falo essas questões e o desejo. E eu que a gente conversou, eu fui me vendo nessa questão de bons relacionamentos, de comentar sobre política, de falar sobre política, e não tinha enxergado. E aí vem o trabalho, né, dentro da unidade em que eu estava, de atendimentos, assistência que não tinham mais, né, e junto à equipe, junto à gestão, nós conseguimos trazer de volta. E isso foi um bem para a população enorme. Né? Dois atendimentos que nós não tínhamos mais, que isso tinha se perdido com a política, que estavam até material obsoleto, largado, e a gente consegue voltar. Eu fiz parte disso, né? A gente trazer podologia para a unidade com cuidado com os pés, que é tão importante, né? Foi uma vitória para o povo, né? Para a população. Né? A gestão, né? Vendo a necessidade, sinalizando a necessidade, nós conseguimos trazer podologia. O educador físico também tinha se perdido. Né? A questão de feridas. Junto com a gestão, né, eu consigo trazer Mara Blanc, que é uma amiga, e o município fez o primeiro seminário de tratamento de feridas da história do município. Né? Isso tem uma importância absurda na nossa área, que é o que eu falei, né? Que você cicatrizar uma ferida, você está mexendo com o psicológico desse paciente, você está tratando a questão de comorbidade, a não internação desse paciente, a não mutilação desse paciente, e foi muito bacana. Né? Então, 3 anos e meio lá, com uma confiança que eu tive da gestão, e foi muito bacana o trabalho lá, né? E que eu defendo com os dentes. Fomos apresentar a Casa do Diabético na Unigran Rio. Muita gente não sabe. Uma amiga está fazendo medicina, e ela falava da unidade, né, que é do município, que eu falo que o município é agraciado com essa casa, com essa unidade que não é padrão de SUS. A gente tem que ter muito orgulho em Cachoeira de Macacu, que tem uma casa de diabético hipertenso, né? Podemos fazer outras. Casa de acolhimento para mulher. São as propostas. E ela falou assim: Lu, meu professor está dando aula de dantes, né, que é de doenças não transmissíveis, e eu falei muito da unidade, e ele quer que você vá lá, né, apresentar a unidade para a turma. E aí eu fui levar a Cachoeira de Macacu, né, apresentar o nosso trabalho na Unigran Rio, na época foi ano passado, 3º período de medicina. Futuros médicos, futuros gestores ali também, né? Sim. Para entender que é bacana, que dá para fazer, com boa vontade, dá para se fazer um trabalho muito legal relacionado, principalmente na área de saúde, né? Onde as pessoas são tão carentes também. Esqueci de falar de saúde mental. Saúde mental é algo também que eu abraço, né, assim, de uma forma que eu falo que depois da pandemia, principalmente depois da pandemia, nós estamos doentes psicologicamente, né, precisa uma atenção melhor aí, nas escolas também, né, ampliar, melhorar, né, o que a gente atende bom. A saúde já tá bom, mas a gente sempre pode melhorar, né, ampliar, melhorar o atendimento das pessoas. Perfeito. E essa questão da pandemia que você mencionou, eu vejo que foi uma coisa muito gritante. Eu percebo que houve até uma alteração no comportamento tradicional do ser humano. Sim. Uma mudança de comportamento gigante. Eu achava que por a gente ficar mais em casa, né, nós íamos ficar mais compreensivos. Não, e as pessoas ficaram mais agressivas, né, eu acho, ou psicologicamente abalada em vários aspectos. Sim. Depressão, ansiedade, né, eu corri SAMU, trabalhei nos hospitais federais lá, trabalhei em CTI, no Bom Sucesso, Federal de Bom Sucesso. Eu trabalhei na cirurgia plástica do Andaraí. Trabalhei, sou concursada, né, da Fundação Saúde do Estado na parte cardíaca, né? Trabalhei no IECAC, Cardiologia do Estado, durante 8 anos, aí fiquei cedida aqui para Cachoeiras. Falo que a gente cresce, né? Aprende e traz as coisas boas para o município. Corri SAMU também, vi
pandemia foi complicado. Consegui, também tive na gestão de enfermagem do Raul. E eu falo que Deus leva a gente para lugares que a gente não imagina, então ele vai capacitando. E aí me traz para Cachoeira de Macacu de volta em 21, para gerenciar a Casa do Diabetes, que hoje a ideia é estar numa liderança, de repente, feminina na Câmara. Nessa questão agora que você está mencionando numa liderança, né? Eu vejo que toda vez que a gente coloca em pauta a conversa do corpo legislativo, né? Que a gente tem um total de 15 vereadores, né? No próximo mandato a gente também, com tudo acontecendo normal, a gente vai ter 15 vereadores também. E a gente está falando de 15 líderes. A gente não está falando de 15 pessoas que trabalham numa mesma empresa, profissionais de áreas diferentes, nichos diferentes. A gente está falando de 15 lideranças de seus subgrupos, né? De seus subliderados. E assim, a gente tem sempre essa questão de, no caso da mulher, né, principalmente falando daquele receio de ser uma andorinha solitária tentando fazer verão. Porque a gente tem uma chance que a gente espera, né, que um pouco da história continue se mantendo, infelizmente, de ver poucas mulheres na Câmara. Então, como que você vem pensando isso, esses fatos que até agora vem se mostrado que vão continuar um pouco pertinentes? Pois parece que hoje a mulher é só para completar, né? Nominata, porque tem uma lei. A gente precisa mudar a cultura, né? A cultura do país, a cultura em relação à mulher, à política, né? Cobrar dos governantes e dos partidos políticos que as mulheres sejam inseridas realmente com capacidade para sentar na cadeira. Sim. Né? Tem que ter um ensinamento, tem que ter essa visibilidade, né? Criar uma secretaria, cobrar uma criação de uma secretaria direcionada à política para as mulheres, uma subsecretaria. Uma ideia. Sim. Né? Ter a cultura, a gente precisa mudar. E a gente precisa eleger mulheres para que as mulheres se sintam representadas. Sim. Ser uma mulher a qual a mulher se sinta representada, se espelhe. Eu penso da seguinte forma: assim como eu influencio as pessoas a fazerem atividade física, a se cuidarem, a que uma mulher, né, depois dos 40 anos, ela pode estar bem fisicamente, né, mentalmente, plena nas suas atividades, e inclusive num lugar na Câmara, ou que seja em qualquer outro lugar, politicamente falando, né? Então, eu quero ser um espelho. Eu quero que pessoas se espelhem, mulheres se espelhem, né? Para poder a gente aumentar o número, né? E equiparar esses 125 anos para equiparar, né, 50% de mulheres, e que as mulheres entendam que na política precisa do olhar feminino também, porque nós temos um olhar diferenciado de vocês, né? E aí nós temos uma massa de homens lá, uma mulher hoje no nosso município. Sim, 14 para 1. 14 para 1. A gente precisa eleger mais mulheres para que outras mulheres se espelhem, estar lá, e que as mulheres se sintam representadas por outra mulher. Né? Ter o olhar feminino, fazer conquistas as quais elas se sintam seguras e confiantes, e não, eu também quero influenciar as pessoas mais jovens, né? Até mesmo nós que estamos hoje, tenho outras mulheres, a gente começar já a influenciar outras mulheres. Sim. Ou que seja na nossa faixa etária, ou que seja nas mais jovens, que às vezes fica um pouco mais fácil, né, de enganjar na questão política. É influenciar, é estar lá, representar, usar o convencimento, né, para que realizações em que o olhar feminino, né, tá ali, e dos colegas, para que sejam aprovados, para que a gente seja espelho. Perfeito. Para que a mulher seja espelho lá. O ideal é que fosse, pelo menos um pouco, um número maior de mulheres. E outras mulheres acreditarem na gente. Na importância da gente estar fazendo isso aqui é para que outras mulheres vejam, se espelhem, se encorajem, né? E até mesmo para participar e influenciar nas próximas, aí, aumentar o número de mulheres na política. Sim, é necessário. O toque, o olhar é totalmente diferente.
faz muita diferença. Eu vejo que tem toda uma importância, né? Até mesmo o que uma mulher consegue transmitir, consegue influenciar é diferente do que um homem consegue. Então tem todo um jeito diferente, todo um olhar, um pensamento, um fluxo de trabalho. Então assim, tudo importa, né? E é uma das principais lutas do feminismo também que eu vejo, né? Essa equidade de ocupações de cargos, como uma forma geral, não só falando de política. E assim, a gente já chegando aqui nas últimas do podcast, eu queria te fazer uma pergunta, te fazer um pedido, para que você deixe uma mensagem agora que a gente está encerrando esse podcast, deixe uma mensagem para quem acompanha a gente, para quem tá assistindo. Frase bacana, vou usar uma frase bacana, que é da Michelle Bachelet, né, que foi presidente do Chile. Acho que algumas mulheres usam, acho que é bem importante uma delas, né? Sim. Uma mulher na política muda a mulher. Várias mulheres na política muda a política. Então, quando a gente equiparar, né, essa questão feminina e masculina, quando nós tivermos mais mulheres mais mulheres na Câmara, né, ou em qualquer outra esfera política, vai mudar, né, o olhar, as políticas relacionadas à mulher, né, vai ser diferente. O olhar, eu falo que a mulher ela tem olhar de mãe. Eu não sou, mas eu tenho o meu instinto feminino, né? Tem essa graciosidade, às vezes não falar, uma sensibilidade talvez um pouco diferente, mas também a mulher que é forte, que se posiciona, né, para lutar pelos direitos dela e de outros, das demais classes, inclusive do próprio homem. Que eu falo também da saúde do homem, né? Quando a gente cuidar do homem, a gente está cuidando da mulher, a gente está cuidando de uma família. E a importância da mulher na política é que tudo é regido pela política. Tudo na nossa vida. Os impostos, o pão que a gente come, a estrada, o quebra-mola se tem ou se não tem, né? Tudo está relacionado à política. O acesso aos serviços de saúde, né? Transporte. Então, a política rege a nossa vida. Sim. E por que não nós, mulheres, não estarmos lá? Né? As mulheres que né? Você está em vários lugares. Ela consegue ser mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela é profissional. Então, por que não a política? Né? Por mais mulheres. Sim. E uma outra mensagem também, que foi uma frase que até que a Bia também, né, a Bia de Neco, que é a presidente do meu partido, que me acolheu muito bem, acolhida lá no Agir. Esse dia nós estávamos conversando e ela me mandou uma seguinte frase, né? Enquanto os bons não se meterem na política, os maus vão continuar tirando proveito dela. Verdade. Exatamente. E é mais ou menos isso. Perfeito. Perfeito. Cara, quero te agradecer muito pela vinda, pelo tempo, pela dedicação, elogiar o trabalho que você tem feito, um trabalho muito bom, muito importante, todas as suas realizações são muito importantes, né? Quero agradecer também todo mundo que está de casa, que sempre assiste a gente, que sempre acompanha, que deixa sua curtida, seu comentário, porque isso é o que fomenta o nosso projeto, mantém ele vivo, mostra pra gente que tá aqui, né, que a gente tá do outro lado da telinha, a gente não sabe se você tá curtindo se você não deixar o like, né, exatamente. Então se inscreve no canal, deixa sua curtida, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você tá vendo essa mensagem aqui, quer dizer que você chegou literalmente até o final do podcast, então é muito importante isso pra gente. Muito obrigado por participar, por acompanhar isso tudo. De Cachoeiras pro Mundo Podcast hoje com Luciana Mendes. Obrigada, Igor, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. Até mais, até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.